Boa noite a todos. É um imenso prazer para o Elos Clube de Mandaguari estar aqui junto com o Rogério para mais um lançamento de um livro que nos dá muito prazer em saber que temos pessoas que se preocupam em criar, livros, vamos dizer, e escrever para que todos possam usar dessa palavra, e dessa leitura para um bem viver. Isso é muito importante. Nós sabemos que o Brasil é um país onde não temos um nível tão alto de leitura, mas temos que continuar lutando para que isto mude. E temos fé que um dia mudará. Estamos hoje lançando o livro Escuta, Palavras e Cura, então, do escritor Rogério de Melo Tadeu, sendo esse o seu 8º livro. Que beleza, né? Tanta criação, tanto estudo e tanto trabalho para culminar neste momento. Avisamos a todos que os livros estão à venda na entrada e que este novo livro custa R$50. Os livros anteriores estão a R$30. No final deste evento, ele estará autografando os livros aqui no palco. Passo a palavra nesse momento à nossa presidente do Elos Clube de Mandaguari, Maria Inês Botelho. Uma boa noite a todos os presentes e, principalmente, boa noite ao nosso escritor, psicoterapeuta, Rogério Tadeu. Sua família, e todos os que aqui se encontram. De alguma forma, interesse existe e precisamos realmente ter esse tipo de leitura para que a gente possa viver melhor e até aconselhar outros de forma melhor. Então, o Rogério é já autor de 8 livros. Nós sabemos que no Brasil não é assim tão simples você elaborar e publicar livros, não há uma política, vamos dizer, governamental para que as pessoas possam tê-lo de forma muito mais abrangente. Mas os escritores são ousados e o fazem, e publicam. Então, para nós, isso é importante, porque a gente se enriquece com o conteúdo, com o conhecimento, com a experiência que os autores têm, e principalmente neste caso de hoje, o nosso amigo psicoterapeuta, sobrinho, Rogério. Então, nós queremos chamar o Rogério e a Leninha para dar continuidade e dizer que o Elos Clube de Mandaguari se sente honrado em poder, Rogério, fazer este lançamento hoje. Aliás, não foi o primeiro que o Elos fez. Já vai, acho que é o 3º ou 4º lançamento que o Elos Clube de Mandaguari faz, dos livros também do Rogério. Agora, no dia 6, nós fizemos o lançamento da Mariana Gil, em setembro fizemos do professor Afonso, e fizemos também de um aluno da Palote, o Dercílio. Mas hoje, especialmente, é o do Rogério, e que trata para nós de situações vivenciais que a vida, na realidade, dificulta muitas vezes. E a gente tem que entender, compreender, caminhar e ter os passos mais seguros. Então, Rogério, muito obrigado por acreditar aí no Elos Clube outra vez para o lançamento. As nossas companheiras elistas que aqui estão e colaboram, o Rotary Club presente também, Colégio de São Francisco, SECAF, companheiros seus aí de trabalho, sogro e sogra, mãe, filhos, esposa, todos os que aqui se encontram. Seja muito bem-vindo a este lançamento. Muito obrigada. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos, porque vocês é que vão iluminar este momento para Rogério. Então, Rogério de Melo Tadeu é psicoterapeuta, graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Filadélfia de Londrina, especialista em saúde mental pela Universidade Estadual de Maringá,
membro do Grupo de Estudos de Psicopatologias da Família, Infância e Adolescência, membro da Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Profissões Afins. Foi professor universitário de diversas instituições de ensino superior. Atualmente é professor de pós-graduação nas áreas de psicanálise, psicopatologias e suas interfaces com a psiquiatria, neurociências e educação do Instituto Rema. Ministra aulas e palestras em vários estados do país. Ele é autor de Alcoolismo, Prazer, Dependência e Invenção. Segundo livro, A Mente Cura. Terceiro, No Limite das Emoções, uma análise sobre as psicopatologias, estou trocando letra hoje, na atualidade. Quarto, Massacres Escolares, Jovens Invisíveis em Cena. Quinto, A Mente Cura, Reflexões sobre a Saúde Mental no Século XXI. Sexto, Amor, Cuidado e Educação, Como Formar Seres Lúcidos e Sensíveis aos Dilemas da Humanidade. Sétimo, Psiquismo e sua relação com a psicoterapia e as neurociências. E oitavo, lançamento de hoje, Escuta, Palavras e Cura, Escutando o Sofrimento e Transformando Vidas. Então, convido neste momento o escritor Rogério para fazer uso da palavra. Obrigado pela presença. Obrigado, é uma satisfação muito grande, uma honra recebê-los. Por um escritor sempre é uma honra muito grande, um prazer, uma satisfação muito grande. Num país que lê pouco, como foi colocado, né? Onde a gente tem níveis de cultura extremamente baixos. E para mim é uma satisfação muito grande, não só por ser aqui da cidade, algumas pessoas de fora. Em pleno dezembro, com tantas festividades, tantos eventos, a gente tentar pensar um pouco sobre esses temas ligados à minha área de formação, ao cuidado, à saúde mental, os relacionamentos com as pessoas. Então, obrigado pela presença, espero que vocês saiam daqui mais esperançosos e com um nível menor de angústia, especialmente nessa época, né? Final de ano, um momento em que a gente às vezes tem maior nível de ansiedade, angústia e de sofrimento no mundo inteiro. As estatísticas não são tão felizes, como a gente sabe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Infelizmente, as taxas de suicídio aumentam e é uma preocupação nós, enquanto profissionais da área de saúde mental, que a gente possa pensar um pouco, e esse é o meu desejo, como alguém que se preocupa com a educação, com as relações de uma forma geral, com a saúde mental, e por isso que eu faço o que eu faço, né? Seja como professor, como escritor, como terapeuta, atendendo casais, famílias, crianças, adolescentes. E eu espero que vocês consigam suportar tudo que eu vou falar hoje aqui, suportar no bom sentido, né, para entender este tema tão complexo chamado angústia e o que se faz com esta coisa tão difícil, essa condição humana fundamental e da qual nós temos que lidar para o resto da vida. Angústia é uma condição estrutural do ser humano, a gente pode amenizá-la com remédios psiquiátricos, com tratamento psicológico, mas é uma condição fundamental que a gente vai ter que lidar para o resto da vida. Então eu queria pedir a vocês hoje que pudessem escutar com muita atenção o que eu tenho para falar. Vocês vão encontrar isso no livro também, não vou falar tudo de mão beijada, vou só dar um aperitivo, né, para que vocês possam ler o livro e entender como é que se escuta no mundo de hoje. Eu preparei algumas coisas aqui para a gente pensar e trazendo alguns capítulos para a gente refletir um pouco mais das minhas preocupações. O livro está dividido em vários temas e começa com uma provocação importante para a gente pensar no século que a gente está vivendo, né? Um século onde a ansiedade ganha uma proporção muito grande, muito alta, os níveis de angústia, como eu disse, são muito altos. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade de escutar nós mesmos e a relação com os outros, seja uma criança, seja a esposa, o marido, o pai, a mãe, né? Então, há muita dificuldade de se escutar e escutar o outro. Por isso, o tema dos livros aqui, aliás, os capítulos começam com uma tentativa de encontrar
uma pausa fundamental para a gente escutar que século é esse que a gente está vivendo. Pleno século XXI, uma era fundamentalmente ligada à virtualidade, a tecnologia está aí, né? A gente não tem como correr dela, existem grandes benefícios com as tecnologias, mas existem grandes perdas, que a gente pode pensar um pouquinho melhor sobre isso. Por isso eu pensei nesse tema, e o livro começa com este tema, uma escuta para o nosso século. Pensando não só na nossa realidade, no Brasil, mas sobretudo com a globalização, com a internet aí que nunca desliga, né? Você quiser ter acesso à informação 24 horas por dia, saber qualquer informação do outro lado do mundo, você consegue ter isso, né? Com uma palma da mão, com um único mouse aí, uma digitação, enfim. Mas é fundamental que a gente possa perder um tempo para escutar que angústia é essa, que ansiedade é essa. No mundo de muita superficialidade e tecnologias, onde a gente consegue coisas magníficas, mas o custo disso tem sido alto. E nós detectamos isso de uma forma gritante no consultório. Nos consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, dos terapeutas, se percebe que as pessoas não sabem ou têm uma grande dificuldade de refletir sobre o sofrimento. Uma grande parcela da população, de uma forma extremamente impulsiva, ansiosa, que recorre às medicações psiquiátricas com muita facilidade, antidepressivos, ansiolíticos, calmantes, remédios para dormir, remédio para ter o melhor desempenho, para acelerar o cérebro, para ter mais foco, capacidade de absorver maiores níveis de informação. Então, cada vez mais, a sociedade que a gente vive tem exigido muita flexibilidade e um desempenho muito alto. Isso acontece com crianças, com adolescentes, com adultos, e nós temos a sensação, não sei vocês, mas de que a gente às vezes gostaria que o tempo pudesse parar. Tamanha a quantidade de informações e de estímulos que a gente muitas vezes tenta deletar. Uma escuta para o nosso século é uma tentativa de exercitar vocês, a todo leitor, que possa realmente refletir na sua vida, na relação mais imediata, no seu entorno e o que acontece ao redor do mundo. Tem várias informações falando com a globalização do que se acontece lá do outro lado do mundo, no Japão, na China, Estados Unidos. A gente pode ter acesso a todas essas informações. Mas no que essas informações vão refletir sobre a nossa vida? Então é fundamental que a gente possa perder um tempo para escutar que século é esse. Por isso a metáfora, a imagem de um relógio, como vocês podem ver, um relógio que se desmancha no ar, dando a impressão de que muitas pessoas gostariam que esse tempo pudesse parar. Tá? O tempo é relativo, já ouviram isso? Né? E o tempo é um grande carrasco, do qual nós temos que aprender a lidar. Tudo na vida tem um fim, nada é eterno. Existe uma relação que é temporária, mas nós muitas vezes fazemos com que a vida seja eterna. Nós queremos eternizar um prazer. Se a gente observar as crianças e jovens hoje em dia, a busca de um prazer ininterrupto, sem tentar muitas vezes lidar com o fim das coisas. A angústia sempre está ligada ao fim das coisas. O prefácio desse livro foi feito por Ivan Capelato, que é um psicanalista, foi professor da Unicamp, amigo meu, que estudo há bastante tempo. Ele sempre cita esta palavra: a angústia está ligada ao fim das coisas, ao fim do dia, ao fim do relacionamento, ao fim da vida, a morte em si. Toda angústia que começa desde o início do nascimento, né? Existe um grande psicanalista chamado Otto Henck, que dizia que o nascimento é um trauma. Trauma em grego significa ferida. O nascer é uma experiência gratificante, mas ela não deixa de ser terrível ao mesmo tempo. Nós nascemos sem GPS, sem bússola, sem receita, completamente dependentes por um cuidador, que se espera que esse cuidador, mãe, pai, tio, avô, ou quem quer que seja, possa ajudar a gente a ter uma direção segura para enfrentar isso que a gente chama de vida. Isso dá uma angústia muito grande. Por isso, este século XXI precisa ser repensado. Para onde a gente vai? Uma das características fundamentais para a gente pensar nisso, gente, é ter clareza de quem a gente é e para onde a gente quer ir. É muito fácil
é você seguir o resto das pessoas. Mas é muito difícil ter uma escolha própria que seja diferente do outro. Escrever é isso. Escrever é remar contra a maré. Num país que lê pouco, num país onde os níveis de cultura estão baixos, onde as pessoas têm polarizações políticas, ideológicas. O livro, inclusive, fala muito do discurso do ódio nas redes sociais. Você não concorda com X ou Y, descarta, tem todo um discurso de ódio, não temos mais tolerância às frustrações, e esse século exige fundamentalmente que a gente possa repensar como a gente vai lidar com a nossa própria angústia, com a nossa própria vida, e que escolhas fundamentalmente a gente vai fazer para ter uma vida mais feliz e autêntica. Então ele começa com uma grande provocação, trazendo informações, e é só isso que eu posso falar. Depois vocês leem, né? Um outro capítulo nos diz, e eu fiz uma metáfora ajudando a gente a pensar, até com a imagem, 2 ouvidos e uma boca, não sei porquê, mas talvez justamente porque há uma grande dificuldade de permanecer em silêncio e desenvolver a arte da escuta. Ela é complexa, ela é difícil, muitas vezes mediado por raiva, por ódio, a gente ataca, a gente xinga, a gente agride as pessoas que a gente mais ama. É muito difícil escutar, porque escutar implica uma relação de humildade. Humildade. Humildade vem de humus, terra, terra. Todo humilde está ligado à terra. É interessante a gente observar a simbologia da terra, onde se frutifica, se fortalece, né? Então, 2 ouvidos e uma boca, num mundo onde as pessoas se escutam cada vez menos, tá? Falam demais nas redes sociais, exalam o seu ódio, o seu ponto de vista, e quando o outro manifesta uma relação completamente diferente, um ponto de vista diferente, as pessoas exalam o seu ódio. Não processam direito, não digerem a informação. Há uma relação impulsiva, bateu, levou, não processa, não digere, não mobiliza, não vê que relação, o discurso do outro, a relação que a pessoa tem, o que eu sinto em relação àquilo. Por isso, 2 ouvidos e uma boca. Há momentos onde a gente precisa exercitar o silêncio. Mas é muito difícil exercitar o silêncio quando você tem níveis profundos de ansiedade. Pessoas ansiosas têm uma grande dificuldade de permanecer em silêncio. Ligam tudo, adoram barulho, muitas vezes para disfarçar o barulho de dentro. É difícil você exercitar essa arte. Tá? Uma outra questão, também colocada no livro, aqui trata muito da minha experiência, atendendo casais já há bastante tempo e famílias. Eu não sei se já pararam para perceber isso em qualquer tipo de relação afetiva, companheiro, companheiras, parceiros afetivos. É muito difícil se conviver, porque na grande parte das vezes, quando você às vezes vai atender um casal, você não sabe quem está certo ou errado. Aliás, a função de um terapeuta, inclusive, não é julgar que tipo de comportamento é certo ou errado. Por isso, o livro trata da escuta dos casais, que muitas vezes a gente percebe que é uma competição. Quem está certo, quem está errado, a culpa é dela, a culpa é dele, e uma acusação profunda, ninguém mais se escuta. Quando se atende casais, muitas vezes o que a gente faz é, vocês já pararam para perceber vocês mesmos? O discurso, o silêncio, às vezes a linguagem não verbal, um virado de bunda para o outro. Já perceberam isso? Porque não existe uma relação olho no olho, uma parceria afetiva. Então é fundamental que a gente possa pensar que a escuta de casais é uma experiência difícil, complexa e que exige fundamentalmente humildade. Para isso é necessário que haja uma tolerância maior à ansiedade. Como a gente viu, o livro também aborda esta questão muito complexa para quem gosta e se preocupa em entender as aflições de uma criança. As crianças nem sempre falam sobre o sofrimento emocional. Elas gritam de outro jeito. Muitas crianças ficam em silêncio. Outras crianças vão para os teclados do computador, né, com níveis grandiosos de angústia. Muitas crianças gritam, choram, esperneiam, sentem raiva, odeiam, mas não conseguem muitas vezes colocar esse sofrimento em palavras.
São só crianças que fazem isso? Nem sempre. Muitas vezes nós, adultos, não conseguimos colocar em palavras o que a gente sente. Aí o corpo grita, o corpo somatiza, numa gastrite nervosa, numa alteração dermatológica. Quer dizer, a angústia, o sofrimento, a saúde mental está profundamente ligada a não só as palavras, mas a relação que a gente tem com o próprio corpo. Escutar uma criança é extremamente trabalhoso, porque criança não fala nem sempre, criança brinca. Quantas vezes se escuta uma criança, às vezes ela não quer ouvir, ela tampa o ouvido, ela fecha os olhos, ela vira para a parede, ela usa disfarces para dizer o quanto é difícil falar sobre determinados assuntos. Mas é necessário que a gente possa parar e desenvolver essa escuta que é tão fundamental para as crianças. Tá? Criança sofre, criança tem depressão, criança tem níveis profundos de ansiedade, crianças com 9, 8 anos às vezes têm ideações suicidas, e nós temos estatísticas terríveis, não só no Brasil, e a gente precisa estar mais atento a isso. Num mundo que não se escuta, num mundo onde o WhatsApp, onde o virtual exerce uma força muito grande. Nós estamos perdendo a conexão com o olhar e com a escuta, porque nós estamos hiperconectados nas telas do celular. Não tem volta mais isso. Esse é o mundo que a gente vive. Mas a gente precisa exercitar cada vez mais a necessidade de se escutar e de olhar e de perder tempo escutando os outros. Por isso, escutar uma criança não é uma tarefa simples. Ela exige paciência, capacidade de suportar e principalmente entender que linguagem é essa. A criança não fala pela boca, mas ela fala a partir da brincadeira, do comportamento, a partir dos desenhos, onde ela expressa um sofrimento. Como a criança lida com o luto, a perda de um ideal, a perda de alguém. Criança precisa chorar, precisa sentir raiva, precisa odiar porque perdeu. Nunca a gente deveria falar, não precisa ficar assim, para de falar, isso é frescura, não precisa ficar triste, isso logo passa. São falas que não produzem nenhum tipo de efeito. Pode chorar, pode ficar triste, pode sentir raiva, a vida nem sempre é do jeito que a gente gostaria. É assim que se escuta uma criança. É assim que a gente gostaria de ser escutado quando a gente perde coisas importantes na vida. Mas nós temos uma grande inabilidade de lidar com isso. A gente sufoca a raiva, a gente esconde a raiva, a gente esconde a tristeza, porque tem que ser forte. Já ouviram isso? Fulano tem personalidade forte, não tem que demonstrar sentimento. Homem que é homem não chora. São essas expressões carregadas de preconceito que ajudam as pessoas a ter uma grande dificuldade em lidar com a infância e a necessidade de escutar. Encapuzados invisíveis, este tema, este capítulo, eu fiquei me dedicando e pensando em muitos adolescentes que existem por aí. Muitos adolescentes sofridos, excluídos, que não se sentem visíveis, inclusive, emocionalmente. Na grande parte das vezes estão sentados na arquibancada dos colégios, sozinhos, excluídos, às vezes com o celular na mão, com um capuz, escondidos, para ninguém perceber que eles existem. Muitos desses adolescentes, não todos, mas muitos deles, estão sofrendo porque se sentem invisíveis. E eu preciso me proteger. Muitos deles conseguem encontrar uma certa visibilidade na internet, porque se sentem poderosos, há uma relação de identificação. Eu preciso às vezes sentir que eu sou bom em alguma coisa, poderoso, e que eu me identifico com um personagem, com um herói, porque na vida real eu não me sinto importante para o outro. Então a gente precisa parar para pensar que relação é essa que a gente vive com os adolescentes. Muitos deles, como volto a dizer, invisíveis e que ninguém presta atenção. Muitos adolescentes silenciosos. Antigamente a gente tinha algumas brigas dentro de casa. E já ouviram isso? Antes a gente perdia os filhos fora de casa. Hoje nós perdemos os filhos dentro de casa, com o celular, com a internet. É uma realidade terrível, mas a gente precisa estar acompanhando isso. Por isso o que salva muitas vezes é uma referência de autoridade, um vínculo afetivo, que possa se importar com essas crianças e adolescentes, colocando limite. Seu pai chato, a mãe chata, o tio chato, que possa dizer, agora chega, agora não, e não precisa gostar.
O limite, a autoridade é essa condição chata, mas fundamental para a gente poder, muitas vezes, salvar uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto, que está identificado demais com a internet. Estão encapuzados e estão invisíveis. E alguém precisa perceber que essas pessoas existem. E muitas vezes é difícil, porque esses adolescentes chegam até nós, buscando algum tipo de ajuda, porque tentaram outras formas de ajuda. Muitas vezes a família não consegue escutar e não sabe como lidar. Para um terapeuta, para um psicólogo, nem sempre é uma experiência fácil. Então, comece a perceber quantos adolescentes vocês conhecem que às vezes estão invisíveis e que gritam por socorro, gritam, uma hora ficam em silêncio. O silêncio, muitas vezes, é a morte emocional. Primeiro a gente grita, chora, esperneia, faz birra, se joga no chão. Depois a gente entra em silêncio e não espera mais nada do mundo. O silêncio, ao contrário do que eu disse no capítulo anterior, este silêncio é mórbido muitas vezes, é mortífero, porque eu não espero mais nada do mundo. Quantos adolescentes eu atendi que às vezes não tinham nenhum tipo de fé na vida ou perspectiva de futuro. E às vezes, sendo escutados por alguém, essa perspectiva começa a se vislumbrar de uma forma diferente. Uma obra de arte, um livro, um trabalho que faça a diferença para mim e para o mundo. Deixar uma marca, deixar um legado. Quantas pessoas carecem desta marca? A vida é indiferente, não vale nada. Não espero mais nada da vida. A fé, como eu escutei um tempo atrás, é a metade da cura. A fé é a metade da cura. Não a fé no sentido só religioso. A fé na vida, a fé em você, a crença fundamental de que vale a pena viver nesse mundo, num mundo de tragédias, num mundo onde o horizonte político muitas vezes é ameaçador, num mundo de guerras, num mundo de maior intolerância, num mundo de discursos de ódio, num mundo onde se lê pouco, onde se aposta na cultura e se rema contra a maré. É preciso que haja muita força, muita resiliência, muita resistência à frustração para continuar trilhando contra a maré. Muitas crianças perderam isso e precisam de alguém que possa escutá-las de alguma forma. Então, muitos adolescentes, e não só eles, se sentem profundamente invisíveis. Alguém tem que chacoalhar. Alguém tem que se importar com essas pessoas. Tem que dizer, espera aí, eu me importo com você. Dizer não, colocar limites, ficar bravo muitas vezes, no bom sentido, porque isso tem muita relação com cuidado. Uma outra coisa importante aqui, em relação aos adolescentes, e aqui um tema que me enche de orgulho, o título provocativo, trata da minha experiência nos campos ligados à saúde mental, especialmente à saúde mental pública. Tive o privilégio de trabalhar aqui em Managuari, em outras cidades, no CAPS, que é um serviço de atenção psicossocial, serviço de saúde mental pública, e muitas vezes o que me sobrava era apenas escutar. Nós não tínhamos o psiquiatra para medicar na instituição, se fazia um grupo para escutar. A gente chamava esse grupo carinhosamente de grupo da loucura. O mais louco era eu, para sentar junto com essa turma, classificada como esquizofrênico, com internações psiquiátricas, onde existia alucinações, delírios, saíam fora da casinha sem juízo crítico, e se escutava numa roda estas pessoas para ver se tinha algum sentido. Eu insisti nisso, nesse grupinho, entre aspas, da loucura, porque esse grupinho acontecia embaixo de uma árvore, de uma jabuticabeira. E eu, toda quinta-feira, às 2h, eu colocava um banquinho, com 10 banquinhos, com uma estagiária de psicologia, tentando escutar estas pessoas que às vezes tinham 20 internações psiquiátricas e que eram profundamente alienadas, loucas, esquizofrênicas, psicóticas. Quanta loucura! Mas o que eu descobri é que muitas dessas pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas, ninguém escutava elas, porque eram loucas. Quem quer escutar um louco? Eu tive muito privilégio, porque por alguns professores que eu tive que eram extremamente humanos, afetivos, e que diziam sempre essa questão, que às vezes o alienado não é o outro, o alienado é a gente que alheia o outro, que coloca o outro à parte,
não inclui ele no nosso discurso. Então, muitas vezes, a pessoa louca, esquizofrênica, que aparentemente está alienada, precisa de alguém que olhe para ela, que inclua aquela loucura para que ela possa se sentir importante. É desafiador fazer isso. Pessoas sem senso crítico, que deliram, que têm alucinações, e escutar por 1 hora, muitas vezes, alguém com um discurso completamente caótico e sem sentido. O que será que vocês sentiriam? Além de impotência. Foi o que eu senti, muitas vezes. Mas essa impotência me ajudou a suportar a minha impotência, não saber o que fazer com o outro, mas eu finquei os 2 pés no chão e escutei. E eu fiz isso durante muito tempo. Né? O estágio hospital psiquiátrico, o estágio em CAPES, por exemplo, me ajudou a entender que às vezes é embaixo de uma árvore, com alguém disposto a escutar a loucura do outro, que se pode existir a possibilidade de criar uma ponte. Tem gente que cria ponte, tem gente que cria parede. Tem gente que cria ponte, tem gente que cria parede. As paredes são difíceis de quebrar. A ponte é um exercício complexo. Para criar ponte é preciso que haja paciência, sensibilidade e persistência. Quem não tiver tolerância à frustração para escutar uma criança, um adolescente, ou a diferença do outro, a loucura, entre aspas, do outro, não vai conseguir criar ponte. Mesmo assim, já é muito difícil, num mundo que pouco se escuta. Como escutar a diferença do outro? Como escutar a loucura, não só do outro, a nossa própria loucura? E qual é a nossa própria loucura? Os pensamentos que a gente não entende, os nossos sentimentos. Freud dizia isso, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Esta coisa chamada inconsciente que a gente nunca entende direito, que povoa os nossos sonhos, os imaginários, os nossos pesadelos, os nossos medos mais profundos, os nossos desejos inconfessáveis, verdades dolorosas. Grande parte de nós, se não todos nós, guardamos verdades muito dolorosas, só que elas estão inconscientes. E quando a gente vai em busca de uma análise de um terapeuta, a gente tem acesso àquilo que dói. A verdade nos liberta. Já ouviram isso? A nossa verdade nos liberta. Só que para a gente chegar à nossa verdade mais fundamental, nós temos que ter coragem. É muito mais fácil tomar um remédio psiquiátrico, podem ter certeza. Um antidepressivo e um ansiolítico, porque tem um efeito químico no cérebro. É muito mais difícil mergulhar a fundo e descobrir quais são os nossos reais medos, as nossas fragilidades. E o mergulho interior é uma experiência corajosa, difícil e não é para qualquer um. Fazer uma boa análise, fazer uma boa terapia, não é para qualquer um. É preciso que haja humildade em reconhecer que precisa da ajuda do outro e mergulhar fundo nas suas próprias verdades. Não tem preço que pague isso. E falo de carteirinha porque já fiz muita terapia, muita análise, supervisão e também cuido de muitas pessoas. Todos nós temos a nossa loucura particular. E é muito fácil julgar a loucura do outro. Para julgar a loucura do outro, a gente tem que escutar a nossa própria loucura. O nosso próprio inconsciente. Os nossos próprios pesadelos, os nossos próprios sonhos. E não é uma tarefa fácil. Falar demais é a voz do silêncio. Num mundo onde cada vez mais as pessoas falam, não digerem informação, e como eu disse, permanecer em silêncio e escutar esta linguagem desta coisa difícil chamada inconsciente é muito difícil. Como eu disse, escutar a raiva, escutar o ódio, escutar o medo. Todo desejo guarda um grande medo. Aquilo que a gente mais gostaria de ter ou realizar, muitas vezes é o nosso grande medo. Por trás de um grande desejo existe um grande medo. Todo desejo nasce da falta. Atenção nisso. Tudo aquilo que eu desejo só é possível porque existe uma relação de falta. Ninguém deseja o que já tem. Todo mundo deseja o que lhe falta. E o que lhe falta? Um grande amor? Uma relação? Uma casa? Um carro? Um prazer? Uma pós-graduação? Escrever um livro? Aí escreveu, acaba, aí surge o desejo de escrever outro. Quando acaba isso, Rogério? Espero que nunca na vida. Porque o dia que os desejos acabarem, é a morte psíquica, é a morte emocional. Quando mais nós não esperamos mais nada da vida,
né? E vivemos uma rotina, às vezes, encontrando algum tipo de sentido, a vida realmente fica muito insuportável. E é por isso que, às vezes, a gente se aproxima das religiões, para encontrar uma forma de consolo e amparo. É por isso que muitas pessoas vão ter sua crença em Deus, à medida que vão envelhecendo, que vão encontrando um conforto para a solidão. A vida é feita de perdas, mas a sociedade que a gente vive insiste que a gente vai ganhar o tempo todo e que todas as pessoas vão ter sucesso. É a maior mentira que inventaram. É um grande engodo. Nem todas as pessoas talvez tenham sucesso. E todos nós vamos ter que aprender a lidar com o fracasso, com as fragilidades, com as contrariedades da vida. Isso não exclui a possibilidade de sucesso, mas nos ensinam que sempre a gente vai ter tudo que a gente gostaria. Sonhar é fundamental, é importante, mas aprender a lidar com o desamparo, com a fragilidade, é fundamental. É daí que nasce a lucidez. É muito fácil ser lúcido no sucesso, mas é muito difícil ser lúcido numa situação de desamparo, de perda e de fracasso. É preciso que haja muita resiliência. O primeiro livro pensado e desejado lá atrás, pegando uma agenda velha, eu lembro, escrever um livro era um objetivo, era um sonho. Quantas editoras? Mais de 50. Quantos nãos? Até que uma editora pudesse apostar, né, nos 3 últimos livros. Banquei o primeiro livro, consegui alguns patrocínios, né, e hoje, aí com o 8º livro, tentando alavancar de alguma forma para ajudar as pessoas a pensarem sobre os seus próprios desejos e a necessidade fundamental da escuta. Eu me escutei muito e escutava muitas vezes os meus medos, né, a minha fragilidade, e é justamente daí que pode existir a grande força, né, é ter coragem de ir a fundo nas suas próprias fragilidades. É preciso que haja uma voz do silêncio. Este silêncio, ele é fundamental, né? O silêncio que faz a gente digerir as experiências mais terríveis da nossa vida. Um outro capítulo que eu acho que é fantástico, e isso eu sou suspeito para dizer, e queria que vocês pensassem seriamente sobre isso. Me dá uma dor de estômago, às vezes, de ouvir isso. Isto é só coisa da sua cabeça. Pergunta, o que não é da cabeça? Tudo é da cabeça. Você está com dor no pé, mas quem pensa, quem tem consciência sobre a dor no pé, isto é só psicológico, como se o psicológico fosse menor que o físico. Nós temos evidências de sobra científica mostrando que o psíquico, que o emocional, nos faz adoecer, não só emocionalmente, mas fisicamente. As somatizações, as dores físicas causadas por questão emocional. Então, todas as vezes que a gente ouvia esta expressão, eu queria que vocês repensassem seriamente. Isto é só coisa da sua cabeça, isto é só psicológico. Nós ouvimos isso muitas vezes de profissionais de saúde, de médicos, que não têm muitas vezes uma percepção mais aprofundada de que o físico seja algo que tem uma maior importância que o emocional. Os dois têm importância. Nós separamos isso por uma questão didática. Eu, como especialista na área de saúde mental, não posso descuidar do físico. Uma pessoa que tem uma dor física e se queixa a partir dessa dor, precisa ser escutada. Muitas vezes vai precisar de uma intervenção médica, de remédios, mas isso é só psíquico, isso é só coisa da cabeça. Por isso, não sei se notaram, esta aqui é o divã do Freud, pai da psicanálise. Esse é o consultório do Freud, e foi este ser humano que genialmente escutou uma paciente pela primeira vez, era neurologista, a paciente famosa chamada Ana O, e ela falou, doutor, eu não quero que o senhor me hipnotize, eu quero que o senhor me escute. E este médico genial, há mais de 1 século e meio, escutou esta paciente como médico e deixou ela falar livremente. Nasce a psicanálise aí. A ideia de que nós temos um inconsciente e que nós temos uma necessidade de falar sobre as nossas dores. Este médico genial mudou a história da humanidade, da medicina da época, da psicologia, influenciou a literatura, o cinema, as artes, sobre essa questão voltada ao inconsciente. Porque ele prestou atenção nestas coisas da cabeça, que são subjetivas, mas que têm um impacto objetivo fundamental.
Todas as vezes que alguém disser isso para você, repense seriamente. Você não tem nada. Isso é só coisa da sua cabeça. Dá raiva, não dá? Especialmente quando você vai no médico, você não tem nada. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Mas é mesmo. Mas quem disse que as coisas da cabeça não influenciam a nossa forma de perceber a realidade, de nos relacionarmos com as pessoas e de produzir sintoma físico? Querem um exemplo? Hipocondria. Hipocondria é uma característica fundamental das pessoas que procuram doença ou que são viciadas em remédio. Aí você vai no médico, ele fala: você não tem nada, é só coisa da sua cabeça, ou isto é só psicológico. Mas a pessoa sofre com isso e ela quer uma atenção para a sua dor, que às vezes não é uma dor puramente física, mas é uma dor emocional. Então repensem seriamente, porque esse conceito, este capítulo, desconstrói toda a ideia de que as coisas da cabeça devam ser ignoradas e que são superficiais. Há um questionamento profundo sobre isso, inclusive para a gente repensar como as coisas da nossa cabeça determinam a nossa maneira de perceber a vida. Exemplo, pessoas mais otimistas e pessoas pessimistas. As pessoas pessimistas adoecem muito mais, porque o sistema imunológico entende isso, estão mais vulneráveis a adoecimentos. Pessoas depressivas, diminui a imunidade, tem uma tendência maior a adoecer, de que uma pessoa que seja mais esperançosa, não de uma forma eufórica, mas que seja uma esperança realista, né? A fé na vida, como eu disse. Então essas coisas ligadas à cabeça não são frescura, gente. Quando ouvirem essa expressão, repensem seriamente. O livro é uma provocação nesse sentido, que a gente possa repensar seriamente o que a gente pensa em relação a isso. Um outro tópico muito importante debatido é a relação do mundo que a gente está vivendo. Nós perdemos o limite do que é tolerável e intolerável. Se confunde muito a tolerância com passividade. Ou, no outro extremo, as pessoas extremamente intolerantes, donas da verdade, não aceitam a diferença do outro. Então é preciso que a gente repense seriamente isso. É muito importante desenvolver a capacidade de tolerância. Não confundam esta tolerância com passividade. Tolerar não significa aceitar tudo que o outro faz. Ser uma pessoa tolerante não significa ser passivo com os filhos. Ser tolerante, o amor suporta tudo, não deveria suportar a agressão, por exemplo. Há muito tempo atrás as pessoas casavam e se dizia isso, né? Você tem que se manter casado e suportar tudo. Se suportar tudo e o custo físico e emocional for um adoecimento, a pergunta que cabe: é preciso que haja tolerância? Quais são os sacrifícios que a gente tem que fazer e que custo físico e emocional essa tolerância coloca para a gente? Então é importante a gente começar a pensar: que limite é esse? Qual o limite da tolerância? O discurso do ódio que a gente observa hoje em dia. Então eu queria que vocês pensassem seriamente sobre isso, né? Um pai, uma mãe, um professor, um marido, esposa, qualquer relação que vocês tiverem, precisamos aceitar tudo? Como a gente lida com a própria raiva, com o próprio ódio? Esconde? Devolve para o outro? E se esconder, né? Não dá para mostrar o que a gente está sentindo? É isso que a sociedade fala, né? Temos que ser bonzinhos, temos que agradar todo mundo, não pode demonstrar nenhum sentimento, a não ser na internet. Aí o discurso de ódio é violento, porque é invisível, é anonimato. Agora tem uma relação com o outro e tem uma posição diferente, um discurso diferente, uma posição de um modo de pensar de uma forma diferente. Como se lida com essa realidade? É mais fácil tomar um fora com os adolescentes virtualmente do que tomar um fora olhando no olho e lidar com a raiva, lidar com os nãos que a vida oferece. Na internet é muito fácil. Não gostou, deleta. Agora no real, nem sempre dá para deletar. É preciso que haja habilidade de lidar com frustrações, com a raiva, não concordar com o ponto de vista do outro. Então, intolerância, que limite é esse? Escutar a diferença, o não saber. Para escutar uma outra pessoa é preciso que haja, como eu disse, humildade.
A escuta é uma espécie de colo, eu começo o livro falando disso, né? A escuta é uma tentativa de colocar no colo a dor do outro. Colo, acolhimento. Por isso, escutar aquilo que eu não sei, é preciso que haja um exercício de humildade. Se eu sou o dono da verdade, eu não vou escutar o outro. De novo, a gente cai nos casais e nas famílias, onde todo mundo quer estar certo e o outro está errado. Muitas vezes são pontos de vista diferentes. Mas se você, muitas vezes, se sente narcisista demais, egocêntrico, provavelmente você vai tentar mostrar que o discurso do outro, que a realidade do outro está errada, para se sobressair. Não há diálogo, não há consenso. Se observa isso muito nos casais. A rapidez dos teclados e a pobreza da escuta. Quantas crianças e jovens vocês conhecem que têm uma habilidade fundamental, uma rapidez digital, mas não têm a mesma habilidade para processar emoções, para lidar com frustração? Nós estamos vivendo um século onde a inteligência artificial nos assusta profundamente. Há um grande autor que eu admiro muito, que é o Yuval Harari, um historiador, autor de Sapiens e História da Humanidade e outros livros. Ele nos diz que muito provavelmente daqui a uns anos a gente vai, e esse é o grande medo dele, que a gente possa ser substituído por robôs. Tamanha a incidência da tecnologia e da inteligência artificial. Tá? Isso nos assusta porque se perde a possibilidade do diálogo, da escuta, né? Porque tudo está se transformando em inteligência artificial. Você faz digitar no Google, na internet, os computadores, dependendo da inteligência, são capazes de captar o movimento dos teus olhos, para onde você está olhando, e a partir disso, colocar propagandas diretamente para você a partir dos seus próprios interesses. Tudo isso é inteligência artificial. Aonde a gente vai parar? São descobertas fantásticas. O custo é alto. O custo é que talvez a gente tenha uma pobreza da escuta. Rápido no gatilho, rápido nos teclados, com grandes habilidades virtuais, e uma inabilidade emocional para lidar com frustração. A ideia equivocada e superficial de que a gente pode ter sucesso o tempo todo, e esse é um engodo que me preocupa. A gente tem que ajudar as crianças, adolescentes, adultos a lidar com a perda. Como é que a gente lida com perda? Chorando, gritando, não gostando, sentindo raiva e digerindo toda essa experiência emocional. Não precisa gostar de perder, mas a vida nos apresenta as perdas. Muitas pessoas escondem a tristeza para baixo do tapete e fingem felicidade. Sorria. Não sei quem assistiu o Coringa, né? No cinema passou. Sorria, põe um sorriso nessa cara. Quer dizer, as pessoas tentam nos forçar a sorrir o tempo todo, né? E não permitir a vivência do luto, da perda, da tristeza. É fundamental que a gente comece a perceber isso. A escuta das feridas, possíveis caminhos. Como é que se escuta as feridas emocionais? Tá? Além das medicações psiquiátricas que eu disse, a gente precisa muitas vezes entrar com uma medicação, um bom psiquiatra, com um remédio, um antidepressivo, um ansiolítico, para lidar com o sintoma. Mas é fundamental que a gente possa perder esse tempo para escutar. Escutar, gente, não é uma conversa fiada, né? Escutar tem um efeito psíquico fundamental e físico, porque você se sente validado na sua dor. Quem nos escuta nos compreende. Perde esse tempo fundamental num mundo que não se escuta mais. Então, é fundamental poder falar da dor, é fundamental falar do ódio, dos desejos mais destrutivos que a gente pode ter. Ouvir uma criança, um adolescente, um adulto falar do seu ódio, dos pais, do professor, dos amigos que não querem brincar com ele porque é vítima de bullying. Isso tem um sofrimento fundamental, mas as pessoas acham que é frescura. Então muitas pessoas escondem isso de uma forma muito complicada. Escutar não é frescura, exige uma capacidade fundamental e é preciso que haja humildade. Por isso a escuta das feridas emocionais aqui, existem alguns caminhos. No livro eu aponto algumas, por onde eu vou, nas minhas andanças, dando aula, palestra, eu peço aos professores, algumas empresas que eu vou, para que percam um tempo e façam uma roda de escuta. Nas escolas, nas empresas, né?
Isso é cada vez mais difícil se fazer isso. Nas empresas é muito difícil, porque o foco é a produção, é dinheiro, tem que ganhar. Como se pode parar um tempo para escutar a dor de um funcionário? Mas como é possível produzir adoecido? Como é possível trabalhar, né, com um nível de estresse muito grande, adoecido mentalmente, psiquicamente falando? Então, se perder um tempo para dividir a angústia dos professores, eu como professor sei disso, quantos professores estão adoecidos? Quantos professores com atestados médicos, licença psiquiátrica? Os professores estão profundamente angustiados, estão perdidos, porque a educação era feita pela família, se terceirizou, e os professores cuidam, sem formação e habilidade para isso, formados em matemática, geografia, física, história, tendo que cuidar de gente, muitas vezes sem disponibilidade afetiva. O nível de angústia é muito grande, e precisam de alguém que possa escutá-los. Eu cansei de quantas aulas às vezes fui dar, no final da aula, professor, você pode me escutar, por favor? A angústia de não saber o que fazer com aquela criança ou aquele adolescente. Quantos atendimentos às vezes eu fiz de pessoas às vezes hospedadas em hotel, uma única consulta, professor, pode atender meu filho? Posso escutar. Ia no hotel e eu fazia um atendimento de emergência. Às vezes era uma única escuta e eu recebia o retorno às vezes por e-mail. Aquela escuta, aquela intervenção talvez de uma única vez foi decisiva. Às vezes você tem que fazer um encaminhamento para outras pessoas, mas aquela escuta e entender aquela linguagem que não se expressa por palavras, mas às vezes de uma via corporal, ela é fundamental. Nem sempre a gente coloca em palavras o sofrimento. Nós colocamos nos olhares, na expressão facial, na linguagem não verbal. Criança, adolescente, adulto faz isso. Escutar essas feridas não é uma experiência fácil. Porque para escutar o outro, a gente precisa se escutar. Quem escuta quer ser escutado. Eu escuto o dia inteiro. E quando eu chego em casa, eu quero ser escutado. E minha esposa também, meus filhos também. E quando eu não consigo ser escutado, eu tenho que pagar um terapeuta para me escutar. E fazer a minha própria terapia, a minha própria análise, para cuidar de mim, para poder suportar e escutar o outro. Porque quando eu escuto o outro, a dor do outro mexe na minha dor. E é uma questão ética fundamental. Para não misturar a dor do outro com a minha, eu preciso saber qual é a minha dor. A ferida do outro mexe na minha ferida. E eu preciso ter ética o suficiente para cuidar disso. Por isso, bons profissionais fazem supervisão, às vezes, para o resto da vida. E terapia e análise para cuidar de si. Escutar não é fácil, mas ajuda a ter uma compreensão profunda da vida. Eu sempre falo, eu sou aquele que conhece a intimidade, os bastidores da vida. A grande maioria das pessoas coloca a vida depois das cortinas. Nós, nessa profissão, temos o privilégio de escutar os bastidores da vida íntima. E eu posso confessar uma coisa curiosa para vocês. Todas as pessoas têm grandes problemas, conflitos, angústias, desejos, medos, às vezes inconfessáveis, com uma grande dificuldade de expor isso. Existe uma questão fundamental que é ética, que é o sigilo, que ajuda as pessoas a confessar as suas maiores dores. Escutar essas feridas não é uma experiência fácil. Nós não vamos ter, como eu sempre digo, psicólogos e psiquiatras no mundo o suficiente para escutar tanta dor. E é por esta razão que o meu pedido com o livro é para que a gente perca esse tempo fundamental, desligando o celular. Hoje não é nem mais televisão, né? É o celular e se escutar. Às vezes a escuta acontece na hora do almoço, na hora da janta, né? Quando raro se consegue escutar. Então, percam esse tempo. E eu falo também não de um discurso de fora. Quando eu digo isso para vocês, eu também estou dizendo para mim, porque é uma grande dificuldade de eu fazer isso comigo e com a minha família, num mundo acelerado. Então é fundamental que a gente possa exercitar esta escuta. E escutando aqui, por último aqui, esta diversidade de experiências humanas, o livro fecha com isso, trazendo muito a minha trajetória nesses 21 anos, escutando crianças. Tem algumas histórias, tá, que são fantásticas, assim, do que eu pude aprender, respeitando a ética, o contexto, mudando todos os nomes, né, não dá para identificar ninguém, mas tentando entender
a experiência da escuta em vários contextos, não só dentro do consultório da saúde pública, às vezes no hotel, na sala de aula, quando se perdia esse tempo para escutar. Nós temos uma variedade de experiências humanas, mas dentro dessa variedade, todas as pessoas, o que eu pude encontrar: raiva, ódio, medo, tristeza, desejos, né? Desejos muitas vezes perversos e destrutivos que a gente não consegue falar para todo mundo. Criança, às vezes, tem muita raiva, não sei se sabiam disso. Criança pode ter pensamentos destrutivos ou desejos destrutivos. E às vezes sente culpa por ter um desejo terrível. Nunca sonharam ou nunca tiveram o desejo de esganar alguém? Provavelmente sim. Mas nós não confessamos essas coisas, porque às vezes num ódio, numa raiva, a gente reprime, a gente se culpa, né? Porque esse é um sentimento feio. Nós aprendemos desde cedo que a raiva tem que ser escondida. E todas as vezes que a raiva é escondida, a gente paga um preço muito alto. Não estou dizendo que a raiva tenha que ser colocada de uma forma destrutiva, violenta. Mas a raiva, a tristeza, esses sentimentos menos nobres ou sentimentos mais feios, é muito legal a gente ter virtude. E muitas pessoas expõem essa virtude, mas é muito difícil dizer que a gente tem desejos terríveis, pensamentos maléficos em relação a nós e aos outros. Deem uma olhada na aparência das coisas, na sociedade, na vitrine. Todo mundo é muito bonitinho e virtuoso. Mas é difícil confessar a nossa própria inveja. É difícil confessar o quanto a gente às vezes pode sentir raiva e tristeza com o sucesso do outro. E eu sei o que eu estou dizendo. Todas as vezes que você se expõe e pode ter um relativo sucesso, esteja preparado para ser destruído. Todo sucesso incomoda. Todo sucesso incomoda. Todas as pessoas que estão bem e felizes no casamento, ou que estão dando certo na vida, vão incomodar muita gente, que vão sentir tristeza e raiva. Isto é inveja, é um sentimento psicopático. Não significa que nós sejamos psicopatas, mas esta inveja destrutiva, por que ele tem o que eu não tenho? Por que ela é o que eu não sou? Por que ela deu certo? Por que a relação dela está... E por que eu não vivo isso? Nossa, que raiva, que ódio. E às vezes vem um pensamento terrível que a gente não consegue confessar isso. Criança sente isso, adolescente sente isso, adulto sente isso. Mas é feio revelar. É feio colocar esse outro lado da moeda. Então esse livro é um soco no estômago. Ele desmascara todas as nossas pretensas verdades. Ele nos ajuda a ir fundo nas nossas verdades mais dolorosas. Nos nossos medos, naquilo que nos incomoda, na possibilidade que a gente tem de nos escutar e escutar o outro. É um livro, talvez o mais corajoso que eu escrevi, porque eu falo muito de mim, das minhas fragilidades, da minha história, do porquê dessa profissão, do porquê de me tornar um escutador profissional, como eu brinco no livro, né? A tarefa de um escutador não é fácil, ela exige técnica, ciência, saber. A escuta e o olhar não é de senso comum. Os meus olhos não são mais os mesmos de 21 anos atrás. A minha escuta foi completamente transformada. Eu bato o olho e às vezes consigo ver algumas coisas. Hoje não, que eu estou dando palestra. Hoje eu deixei lá fora. Tá? Mas o olho clínico, chamado olho clínico, se desenvolve com o tempo, com a própria experiência. Então, esta escuta vai sendo transformada pela riqueza das experiências humanas. Se puderem perder esse tempo escutando esta diversidade de pessoas, vocês podem ter certeza que é uma tarefa muito difícil e que talvez os deixe profundamente impotentes. Mas é uma experiência extremamente rica, porque é com a diferença do outro que a gente se enriquece. Como diz um amigo meu, que diz que todo dia eu estudo. Por que eu estudo? Porque todo dia eu sou apresentado a um universo chamado mente completamente diferente. Se eu atendo 8 pessoas durante o dia, né, imagine, são 8 realidades completamente diferentes. 8 universos dos quais eu estou aprendendo. Esta escuta me enriquece profundamente. Embora seja desafiadora, muitas vezes cansativa, mas ela é profundamente enriquecedora. Então, estou estudando há 21 anos, não só pelos livros,
né, pelos estudos, pela própria formação, mas a escuta das pessoas nos ajuda a ter um olhar completamente diferente. O pedido que eu faço a vocês é que vocês realmente possam se escutar, né, e tentar pensar nessas experiências. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu queria fazer uma rápida apresentação do que me moveu nesse livro, e aí citando o Rubem Alves, que foi um grande educador, professor da Unicamp, que dizia, sempre gosto de citar essa frase, Rubem Alves dizia que escrever é um ato de imortalidade. Talvez para nós, né, já ouviram isso, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu tenho 2 filhos, acho que plantei uma árvore, 8 livros, não sei o que eu vou fazer ainda. Tá? Então, talvez seja a tentativa que todos nós temos de não ser esquecido. Ser esquecido é a pior das condições humanas. Nenhum de nós é imortal, a não ser que ocupe a Academia Brasileira de Letras, né? Mas escrever é uma tentativa de deixar uma marca, deixar um legado. Talvez por isso a gente case, tenha filhos, escreva, produza alguma coisa, tenha um trabalho para que isso se frutifique. Saber que a gente pode terminar e que a nossa existência é infrutífera, foi em vão, é terrível, é extremamente penoso. E talvez nos ajudar a pensar de que a gente vai continuar através dos outros, seja um acalento, seja uma tentativa de lidar com o nosso profundo desamparo. E é por esta razão que quando a gente faz uma homenagem às pessoas, especialmente nos livros, nós falamos in memoriam, na minha memória, vivo na minha memória. Que vocês hoje possam se sentir vivos na minha memória. Eu agradeço a presença de vocês num público que, vocês viram, em pleno dezembro, com tantas festividades, quantas datas, a dificuldade que é para juntar gente interessada em cultura, em livro, em ciência, em sofrimento, em angústia, e poder fazer alguma coisa com isso. Eu não vou parar por aqui, vocês podem ter certeza, o meu desejo é grande, eu não sei aonde isso vai me levar, mas eu sempre tive muito claro o que eu quero da minha vida, que é deixar uma marca, um legado, uma ajuda, tentando diminuir um pouco o sofrimento desse mundo, né? E por isso que eu dou aula, por isso que eu escrevo, por isso que eu atendo, é na tentativa de cuidar das pessoas e talvez não ser esquecido. Aliás, quem de nós quer ser esquecido? Obrigado pela presença, foi um prazer estar aqui. Agradecemos ao Rogério, tivemos praticamente uma palestra. Os itens todos citados, os capítulos do livro, realmente vai fazer com que a gente repense a vida e faça mais questionamentos sobre o que fazemos, o que vivemos e o que estamos aqui, né, a fazer pela própria vida, família, país e tudo mais. Então, ele nos alertou muitas coisas, nos fez pensar um pouco mais e tenho certeza que também despertou a vontade em adquirir o livro a todos. Sabemos que vivemos, então, este momento onde essa busca pela leitura está cada dia maior. Estamos trabalhando como o Elos Clube é um clube cultural, então nós tentamos, através do clube também, com várias parcerias pela cidade, com escolas, bem como biblioteca, como nós temos lá o espaço da Josefa, né, o São Francisco também, outros colégios, fazer com que as pessoas despertem mais para esse lado da leitura. Não importa que faça essa leitura através de uma biblioteca ou até mesmo baixando livros, né, em alguns casos, não é? Através do celular. Mas nós queremos despertar essa vontade de ler, que isso nós precisamos muito aqui no Brasil. O livro está à disposição e à venda, tanto a dinheiro como cartão. Passamos, neste momento, à sessão de autógrafos. Agradecemos demais você, Rogério, pelas suas palavras aqui hoje, que despertaram
uma vontade, né, de um maior conhecimento sobre cada assunto relatado aqui nos seus capítulos. Então, a sessão de autógrafos será feita aqui em cima no palco. As pessoas podem usar os dois lados do palco para subir e outro para descer, para facilitar. E, em seguida, o Rogério e família convidam a todos para um pequeno coquetel que será servido aqui no hall de entrada. Então, agradecemos a todos pela presença e contamos com vocês também em outros eventos do Elos Clube e outro lançamento deste, hoje, novo livro do Rogério, que eu tenho certeza, se bem eu conheço, não é o último. Marinês, quer completar mais alguma coisa? Agradecer a presença de todos. Eu acho que a sua fala, Rogério, a sua palestra hoje, a sua apresentação da obra foi, assim, fantástico para nós, né? Eu, pelo menos, me enriqueci. Eu cresci, inclusive, no sentido de tratar o outro e até me compreender melhor. Porque, para entender o outro, eu preciso, como o próprio Rogério colocou, conhecer a mim também, né? Então, eu acho, assim, que foi muito bom, valeu. E o Elos Clube de Mandaguari considera lançada a tua obra, então, aqui em Mandaguari, neste momento, né? Escuta, palavras e cura. Muito obrigada e que nós possamos aplaudi-lo mais uma vez. Eu acho que é merecido.